e eu vou tentar ser o mais breve, mas também tenho o desafio de fazer vocês faturarem ainda mais com um mercado que é pouquíssimo explorado ainda, e eu diria que por falta de informação. 90% de certeza que realmente é por falta de informação. Então, acho que o Everton, meu sócio, falou muito melhor do que eu falaria sobre a nossa empresa, mas o que é importante que vocês entendam é que nós estruturamos empresas, tá? Na verdade, a Ergo ela é composta por 3 empresas, onde nós temos um foco jurídico, portanto, escritório de advocacia, nós temos um braço de consultoria e assessoria e também um braço de treinamentos, tá? Sempre lembrando que todos nós trabalhamos na integração, então a gente entende muito, com certeza, o que vocês vivem na ponta hoje e os desafios também. Então, vou pular um pouco aqui, porque realmente já foi falado, não quero ser repetitivo, mas meu sócio Everton, que esteve aqui com a gente, eu e a Paula, tenho formação em Direito, já lido com estudos de viabilidade e agora vou falar da forma mais esdrúxula para ficar bem claro, e resolvendo bronca de distribuidora, há mais de 10 anos, então realmente já atua há muito tempo com o setor de energia e vai ser um prazer sempre ajudar esse setor. Eu vou falar sobre o Zero Grid, mas antes eu quero fazer um parêntese só na minha apresentação rapidamente e dizer da maneira mais clara possível. Estar no mercado livre de energia não é um impedimento para injetar na rede. Isso tem que ficar muito claro para vocês. E eu estou falando isso porque a gente já fala isso há anos, diversas pessoas já falam isso há anos, mas ainda se tem muita dificuldade em compreender isso. Então, para ficar muito claro, não tem nem firula, estou falando muito claramente para vocês, pode injetar na rede. Eu vou fazer aqui uma análise de Zero Grid, tá? Obviamente é uma solução que ainda é mais praticada no mercado, mas é possível também fazer injeção. Então, um conceito de Zero Grid, que nada mais é do que um sistema de geração de energia, que ela está em paralelo à rede, mas está conectada na rede, tá? Lembrando que o Zero Grid, ele é uma adaptação de mercado, porque nada mais é do que uma limitação de exportação, que pode ser zero. Portanto, o Zero Grid, tá? Mas lembrando que a limitação de exportação agora vem ficando cada vez mais famosa, principalmente por causa da inversão de fluxo e da possibilidade que a gente tem de limitar a exportação de energia em dias e horários ou meses diferentes. Então, é uma forma mais dinâmica, tá? Isso também é relevante para que vocês saibam. Aqui explicando um pouco melhor, aí sim o funcionamento. Nós temos então o consumo de energia, aonde ele inicia ali nessa parte e depois ele vem, então, numa sequência onde a geração de energia impacta simultaneamente com o consumo e, portanto, a contabilização de energia é diminuída. Tá? Então, para ficar muito claro isso para vocês, impacta diretamente na contabilização de energia. Então, analisando o case, para ficar bem claro para vocês. Inicialmente, o que a gente faz? Primeiro, estou falando de um cliente do Mercado Livre, e aí mais uma informação que ela é bem relevante também, tá? Nós precisamos inicialmente um estudo para definir o perfil de consumo desse consumidor. Como eu defino isso? Estou falando aqui de clientes do grupo A, com memória de massa. A memória de massa ela pode ser solicitada para a distribuidora, tem um custo de mais ou menos R$80, desculpe a não precisão, mas é 71 um pouquinho, e normalmente a distribuidora, de uma forma que eu totalmente discordo, ela vai te mandar uma planilha ou 3 planilhas, mas com no máximo 3 meses de informação. Mas aí vem uma grande questão. Quando eu estou falando do mercado livre de energia, normalmente a figura da gestora tem essas informações, porque ela precisa ter essa comunicação com a Câmara de Comércio. Então é muito comum que eles tenham essa informação. E também é muito comum que não forneçam essa informação. Isso também é relevante, tá? Então, sempre passem para o cliente de vocês, que é direito dele ter esse tipo de informação, até porque o papel da gestora é também, e não só, mas prestar informações de dados que foram coletados do medidor, tá? Então, isso também é relevante aqui para a gente. Aqui, para vocês perceberem, não estou conseguindo destacar aqui, ó, consegui. Ó, aqui só para vocês entenderem, ó, a gente tem então aqui na parte verde uma mancha aonde eu consigo definir aonde eu mais consigo, entre aspas, atacar com o Zero Grid, com a usina. Se vocês perceberem, aqui talvez não tenha ficado tão nítido, aqui no horário do meio-dia, a gente tem de maneira linear este consumo de energia. O que eu tenho de informação lendo isto? Eu sei que esta empresa provavelmente não fecha ao meio-dia. Então, filé mignon do mercado.
Esses realmente são os filé mignon do mercado. Quando eu encontro uma empresa assim, isso significa dizer que no pico de geração, eu consigo trabalhar sem grande limitação de exportação. Isso é maravilhoso. Teve já uns 2 ou 3 casos que eu trabalhei, também com potências relativamente grandes em zero grid, que nós precisamos mudar o turno de trabalho da empresa, que parava por volta das 11h30, voltava ali 1 e pouca, característica clara de indústria, principalmente da região da Serra, aonde nós conseguimos comprovar que era mais válido trabalhar durante o meio-dia e fazer então turnos e substituições de funcionários, tá? Isso também é necessário. Tudo isso é possível quando a gente conversa com o nosso cliente, entende o perfil dele e, obviamente, no final, faz contas. Precisa disso. Então, entendi aqui, com esses dados que eu fiz o levantamento, através da minha mancha verde aqui da tabela, qual é o perfil de consumo que esse cliente tem. Depois disso, eu começo a modelar com base nas usinas que eu vou trazer aqui para essas possibilidades do estudo. Claro que aqui eu resumo para vocês, tá? A gente precisa de algumas características para entender qual é a melhor usina. Aqui eu faço um traçado, então, do comportamento de geração. Aí, obviamente, 7 horas aqui não tenho geração, tá? E também lá na parte da manhã, 3 horas da madrugada, por exemplo, não tem geração. Eu fico ali limitado durante aquele período de mais ou menos ali umas 10 horas, depende do mês do ano. Depois disso, eu faço um menos, vamos dizer assim, uma subtração. Eu retiro o impacto que vai ter da geração com base nesse perfil de consumo. E aí, olha só, isso aqui é um case real, tá? É um shopping aqui no Brasil que foi feito realmente essa venda. Se vocês observarem essa mancha azul e as colunas em vermelho, ou bordô, como definirem, homem normalmente tem dificuldade de definir a cor, né? Mas se vocês observarem aqui, talvez, olhando só isso, vocês digam, bah, encontramos a usina. É isso que eu precisava. Por quê? Eu estou falando de zero grid, então eu sei que eu vou ter limitação de exportação, eu preciso trabalhar dentro do perfil de consumo, eu estou olhando essa mancha azul, estou vendo que ela está extremamente abaixo, legal, acredito que cheguei lá. Porém, a gente precisa analisar um outro fator que é relevante, tá? Que é, neste caso, a flexibilidade do contrato. Lembrando que, e aí fazendo mais um parênteses, todo consumidor que está no Mercado Livre precisa necessariamente declarar o volume de consumo que ele terá. E com isso vai ser através da negociação definida a flexibilidade dele, que pode ser mais ou menos 30, como é o caso, pode ser mais ou menos 100, como é muito comum em clientes do varejo, tá? Que é o varejista. Então, isso é relevante que vocês entendam também. Por quê? Quando eu observo este gráfico aqui, aquilo que parecia perfeito já passa a não ser mais tão perfeito. Aqui, neste gráfico, não tem nada a ver com usina ainda. Eu estou literalmente fazendo uma análise do consumo do cliente, que é a parte em vermelho ali em vermelho, considerando a flexibilidade dele. Se vocês observarem, nós temos meses em que está abaixo da flexibilidade dele. Ou seja, este é um contrato extremamente justo ou apertado. Tá? Do ponto de vista de incluir uma usina aqui, é ruim. É bem ruim, inclusive, tá? Claro que isso não é uma ação de todas, tá? Mas é comum algumas comercializadoras fazerem contratos tão justos assim, ou ajustados, para que não permitam, então, a geração junto. Que é aquela questão, não tem numa cláusula que, por vezes, é abusiva, dizendo que aquele cliente não pode gerar energia, mas o que eles fazem? Daí, contratualmente, limitam. Mais uma vez, não estou falando de todas, não estou colocando todo mundo no mesmo saco, mas algumas usam isso como prática, tá? E aí é que eu sempre faço um questionamento, né? A gente tanto fala sobre liberdade quando eu vou para o mercado livre de energia. Que liberdade é essa se eu não posso gerar a minha própria energia? Não faz sentido, tá? Então, é uma crítica aqui construtiva para a gente mudar um pouco esse pensamento de algumas comercializadoras. Seguindo, então, para vocês entenderem, estou fazendo um gráfico só um pouco diferente, mas usando aquela mesma lógica de mancha azul atrás, a gente percebe ali que nós temos o mês de maio, agosto e julho e agosto que estão descobertos, né, ou não estão cobertos realmente por essa parte do contrato, tá? Vou dar uma pulada aqui só para não escapar tanto. Aqui, então, a gente faz o estudo de viabilidade financeira, e aí, sobre este projeto, a gente tem um detalhe bem relevante. Esse integrador, ele nos procurou falando o seguinte, olha, surgiu para mim uma negociação que ela está em 3 milhões. É uma usina no Mercado Livre, não sei o que eu faço. Me ajuda, vamos entender. Beleza.
a gente foi trabalhando em cima dos dados que ele tinha, coletamos informações, entendemos um pouco mais com o cliente final qual era a realidade e entendemos também que aquela usina de 3 milhões ia ser feito a maior bobagem desse grupo realmente. Por quê? Aqui eu estou falando de aqui o que vocês estão vendo o tempo todo, 800 kW, é uma usina de 1 milhão e 600. O concorrente desse integrador estava vendendo para esse cliente final, que é um shopping, mais ou menos ali 1,5 MW, mais ou menos por aí. Tá? Então, realmente, ele iria fazer uma grande bobagem, porque ele ia ficar totalmente descoberto do contrato dele, não ia fazer sentido nenhum essa usina. Nós fizemos a reunião, então, com o pessoal, eles entenderam, inclusive junto estava o pessoal da engenharia deste grupo de shoppings, tá? E com isso a gente conseguiu mostrar e dar mais segurança para esse cliente. E conseguimos então prosseguir com essa venda. Esse integrador vendeu realmente essa usina aí de 1 milhão e 600. Aqui nós temos 2 cenários que foram avaliados. O primeiro deles é exatamente o perfil de consumo que eu analisei. E aqui ele vai ter uma dissipação, que não dá para ver tão claramente aqui, mas ele teria uma dissipação de energia, gerando uma economia de mais ou menos 11%. E aqui nós temos um outro, onde ele não analisa essa parte de dissipação. Dissipação seria a perda que ele teria, porque como eu mostrei para vocês, ele estava com o contrato ajustado. Tá? Então, neste caso aqui, na apresentação eu já falei para o cliente. Eu disse, olha, eu fiz a apresentação do estudo e falei para o cliente. Eu disse, olha, só para deixar muito claro, eu já estou apresentando 2 cenários onde eles têm determinadas potências, e eu apresentei, porque se a gente for observar o teu contrato, ele não está tão propenso a tu instalar uma usina. Tem alguma alteração de perfil de consumo que tu vai fazer? E aí o cara me respondeu de bate-pronto. Nem te preocupa, eu vou aumentar em 60% o meu consumo, muito provavelmente logo. E eu disse, mas então talvez a outra empresa tinha essa informação. Eu disse, não, eles nunca me perguntaram isso. Vocês entenderam que básico que foi o negócio? É muito simples isso. Então cuidem, tá? Porque eu normalmente falo isso. Às vezes a gente aprende técnicas de venda que elas são infalíveis, né? Mas a gente não faz o básico. Que é perguntar o perfil de consumo do cara ou se vai ter uma alteração. Então são coisinhas bem simples mesmo do dia a dia que vai mudar para vocês, tá? Esse cliente então entendeu toda a questão e aceitou então prosseguir com esta usina. Este integrador vendeu, realmente, como eu falei, inclusive já vai ser instalado, vai permitir para ele um percentual de desconto, além do que ele já tem no Mercado Livre, de 12%, tá? O payback da usina está ficando em mais ou menos aí 6 anos, tá? Não sei se dá para ficar claro para vocês aqui, para mim não fica tão nítido, mas de mais ou menos 6 anos é o payback que ficou dessa usina. Lembrando que se esse cliente realmente aumentar muito o consumo dele, como ele já disse que faria, é muito provável que a gente tenha aqui uma ampliação de usina. Tá? Então é muito provável realmente, porque agora esse integrador já está lá, está tranquilo. Inclusive, ele vai ser chamado para negociar em outros shoppings. Então, pessoal, indo um pouco mais para a fase final aqui, de tudo o que eu falei, eu quero que vocês levem algumas informações que são relevantes. A primeira vocês precisam entender o perfil de consumo do cliente de vocês, se vocês realmente quiserem trabalhar com o Zero Grid. Tá? Eu diria que, de forma essencial, no Mercado Livre, é necessário que vocês entendam que as usinas Zero Grid, e aqui eu não estou dizendo que só vendam Zero Grid, mas as Zero Grid, elas tendem a ser mais fáceis de vocês vender, porque a complexidade é muito maior na autoprodução, quando a gente está fazendo a injeção, tá? Mas sempre avaliem os 2 cenários, porque pode ser que o cenário de injeção realmente seja interessante. E o principal, a gente está, e falamos hoje e ontem, o dia inteiro sobre uma problemática, né, e o grande desafio que é a inversão de fluxo de rede. E o quanto limitou, por muitas vezes, o modelo de negócio de vocês, das empresas de vocês. E a grande maioria que foi mais impactada, ou primeiro impactada, é quem vendia grandes usinas. Grandes usinas foram muito impactadas. Este cliente aqui em Zero Grid, ele não tem preocupação nenhuma com inversão de fluxo, porque ele é Zero Grid, ele não injeta na rede. Então, isso é relevante para que você entenda que, por vezes, uma mínima adaptação que vocês façam, vocês já conseguem realmente atuar no mercado atual e faz com que vocês continuem vendendo ou talvez vendam mais. Sabe por quê? Eu acredito que 100% de vocês, ou a grande maioria, já falou a seguinte frase: não, aquele cara está no Mercado Livre, nem vai. A grande maioria de vocês já falou isso, grande maioria. E agora vocês sabem claramente aqui que existe uma solução, que ela é muito acessível e, claro, se precisarem de ajuda, a Ergo está à disposição de vocês e vai ser um prazer ajudá-los.
O meu WhatsApp, aqui o WhatsApp também da empresa, o nosso QR Code, por favor, nos sigam lá nas redes sociais, a gente está direto largando lá informações que são essenciais, inclusive quebrando alguns mitos de mercado aí e fazendo o nosso propósito, que é cada vez mais disseminar a informação correta, saudável e fazer vocês faturarem cada vez mais. Muito obrigado, pessoal.